Olá, meus amigos, aqui é o professor Marcelo e este é o canal Resenha Forense. De volta aos comentários à Lei 11.101, né? Lei de Recuperação Judicial de Falência, já com a atualização da lei de 2020. Se você gosta do canal, por favor, curta o vídeo, inscreva-se e, se possível, ajude o Resenha Forense com apenas R$ 2 por mês no Apoia-se ou ainda sendo membro. O link está na descrição do vídeo, tá? Vamos lá então. Hoje a gente chega na seção 5, que trata do plano de recuperação para ME e para EPP, né? MS e EPPs, na verdade, no plural, ou seja, microempresas e empresas de pequeno porte. Artigos 70 a 72, tá? Então, pouca coisa aqui hoje para lermos. Então vamos lá. Plano de recuperação judicial de ME e EPP. Artigo 70. As pessoas de que trata o artigo 1º desta lei, então a gente já estudou logo no primeiro vídeo, né? E também que se incluam, ou melhor, que se incluam nos conceitos de microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos da legislação vigente. Basicamente, a legislação hoje importante aqui é a lei a lei complementar 123 de 2006. Deixa eu colocar em vermelhinho aqui para vocês, tá? Então, isso é o que importa hoje, basicamente para a ME e EPP, né? E elas também, não é porque são MEs e EPPs que não estão sujeitas à Lei 11.101. Pelo contrário, estão sim abarcadas pelo conceito de empresa que pode lograr recuperação judicial ou, por que não, falir. E aí, para elas, há um tratamento ainda mais específico, né? Sujeitam-se às normas deste capítulo, tá? A rigor a gente está falando da seção, mas enfim, o que a lei está falando aqui é o seguinte: olha, ME e EPP pode lograr recuperação judicial e tudo mais que a gente já viu até aqui, tá? Mas aqui nós temos regras mais específicas. Parágrafo 1º do 70. As MEs e as EPPs, conforme definidas em lei, poderão apresentar plano especial de recuperação judicial. Então, para elas é diferente, tá? Porque elas são menores, desde que afirmem sua intenção de fazê-lo na petição inicial de que trata o artigo 51 dessa lei. Ou melhor, desta lei. O artigo 51 a gente já estudou, que é aquele que fala, né? A petição inicial da recuperação será instruída com vários documentos. Então, na petição inicial, a ME ou a EPP vai falar, olha, eu quero um plano especial, né? Muito bem. Parágrafo 2º. Os credores não atingidos pelo plano especial não terão seus créditos habilitados na recuperação judicial. Tá? Então, o plano especial de ME e EPP, o credor aí não abarcado não vai se habilitar nessa recuperação judicial. Tão simples quanto parece. Artigo 70-A, incluído pela novidade, né? Pela Lei 14.112 de 2020. Se é novidade, pode cair em prova. 70-A. Produtor rural, né? O produtor rural, de que trata o parágrafo 3º do 48 desta lei, e eu já deixei esse dispositivo ali embaixo, ó. Tá aqui, depois a gente lê. A gente já leu, na verdade, mas não custa repetir a leitura, né? Mas enfim, o produtor rural poderá apresentar o plano especial da recuperação judicial, tá? Nos termos desta seção, desde que o valor da causa não exceda a R$ 4.800.000. Então, não pode passar o valor da causa de 4.800.000, tá? Então, um valor aí para que vocês decorem, que vocês devem decorar, tá? Porque pode cair em prova. O parágrafo 3º do 48 da lei é esse aqui, tá? Que fala da recuperação judicial. Na verdade, o 48 em si fala da recuperação judicial como um todo, né? Tem que ter pelo menos 2 anos de atividades regulares, etc. Aí o parágrafo 3º, lembra? É aquele que fala, olha, para mostrar esse prazo aí de 2 anos, né? No caso do produtor rural, ele pode apresentar aqueles documentos, né? A LCDPR ou mesmo a própria DIRPF, né? Que seria a Declaração de Imposto de Renda. Então, o empresário rural é um pouquinho diferente. Avante. 71. E aqui a redação foi dada pela Lei Complementar 147 de 2014. O Plano Especial de Recuperação Judicial será apresentado no prazo previsto do artigo 53 desta lei. A nossa leitura não é preguiçosa, ó, o 53 está aqui, já a gente vai lê-lo. E além disso, né, limitar-se-á às seguintes condições. Primeira condição. Aliás, antes de lermos as condições, vamos ler o 53. O 53 é aquele que fala assim. Inclusive eu deixei ele no lugar errado aqui, né? Pera lá, vamos fazer direito. Vou fazer isso aqui certo. Então, ó, primeiro vamos estudar o 53 para entender o caput do 71. Então, repetindo, o 71 caput diz: o plano especial de recuperação será apresentado no prazo previsto do 53. Lembra, a gente já estudou.
prazo improrrogável de 60 dias da publicação da decisão que defere o processamento da recuperação, tá? Basicamente é isso. A gente já estudou isso aqui, então eu vou passar. E aí, ó, condições, então, para que haja o deferimento da recuperação judicial aqui no caso de ME e EPP, né? Ó, número 1. Abrangerá todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos. Então, tem que colocar tudo, mesmo aqueles que ainda não venceram. Com exceção do que? Excetuados os decorrentes de repasse de recursos oficiais, os fiscais e os previstos nos parágrafos 3º e 4º do 49. Então, na verdade, são 3 exceções. Então, primeira, excetuados os decorrentes de repasse de recursos oficiais, algum incentivo do governo para ME e EPP, né? Os fiscais, né? Alguma coisa, um saldo que ficou de uma declaração de imposto e a Receita tem que devolver. Ou ainda os previstos nos parágrafos 3º e 4º do 49, que eu coloquei aqui. O 49 é aquele que fala que estão sujeitos à recuperação todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos. Parágrafo 3º. Tratando-se de credor titular da posição, lembra? São 4 contratos aqui, ó. Proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis, número 1. Arrendador mercantil, né, ou leasing, número 2. Promessa de compra e venda ou compra e venda dos contratos de imóvel que tem a cláusula de revogabilidade ou retratabilidade, número 3, inclusive incorporações imobiliárias, ou ainda compra e venda, né, com reserva de domínio, também é o 4º contrato, tá? E aí, o parágrafo 4º é aquele que faz remissão ao inciso 2º do 86, já citado algumas vezes aqui, né, que é um dinheiro de aplicação internacional, uma coisa bem específica que não precisa, não há necessidade de aprofundarmos aqui, até porque a gente já leu esse dispositivo, tá? Número 2. Preverá o parcelamento, olha a diferença aqui, ó, da ME e EPP. Agora vem uma diferença, ó. Preverá parcelamento em até 36 parcelas mensais, iguais e sucessivas, que serão acrescidas de juros equivalentes à taxa Selic, tá? Podendo conter ainda a proposta de abatimento do valor das dívidas. Então, esse podendo conter ainda é uma faculdade, aqui é obrigação. Então, parcela em até 36, parcelas iguais e sucessivas, só que Selic. Selic é forte, né? A taxa Selic, ela tem a correção e os juros, né? Então ela é muito forte. Então a lei, ela dá uma colher de chá, mas ao mesmo tempo ela bate forte aí, tá? Inciso 3º. Preverá o pagamento da primeira parcela no prazo máximo de 180 dias. Então a carência máxima aqui é de 180 dias. E aí o termo inicial é da distribuição do pedido de recuperação. Então pediu hoje, começa a contar hoje, 180 dias. E essa é a carência máxima, tá? Número 4, inciso 4, estabelecerá a necessidade de autorização do juiz, depois de oitiva do administrador do comitê de credores, para o devedor aumentar despesas ou contratar empregados. Quer dizer, doravante, eu preciso de autorização judicial para aumentar minhas despesas ou para contratar empregados, tá? Então, você se sujeita a isso também, né? Então, é uma baita benesse, né? Principalmente os incisos 2 e 3, né? Poxa, você tem uma moratória aqui, né? Basicamente, na verdade, uma carência aí de 180 dias, 36 parcelas, né? Mas aí o inciso 4 também fala, beleza, mas agora você não pode contratar ninguém. Parágrafo único. O pedido de recuperação judicial com base em plano especial não acarretará a suspensão do curso da prescrição. Então, não suspende a prescrição e também não suspende as ações e execuções por créditos não abrangidos pelo plano seguem vivas, né? Como estão. Então, não entrou no plano? Segue adiante como está, tá? Não é porque está em recuperação judicial ME e EPP aqui que tudo vai ser suspenso, enfim. Né? Então, os credores não abarcados pela recuperação continuam cobrando e vida que segue. Artigo 72, eu acho que é o último de hoje. Caso o devedor de que trata o 70 desta lei, que é ME e EPP, né? Opte pelo pedido de recuperação com base no plano especial, disciplinado nessa seção, ou seja, o ME e o EPP, ou o EPP, pediu a recuperação com base no plano especial de ME e EPP, tá? Não será convocada, se for o caso, então, não será convocada a Assembleia Geral de Credores para deliberar sobre o plano. Então, não tem a Assembleia Geral de Credores para deliberar o plano. E o juiz considerará a recuperação diretamente, né? Se atendidas as demais exigências desta lei. Então é mais fácil aqui para o ME e para o EPP. Tá? Vale muito a pena. Parágrafo único. O juiz também julgará improcedente o pedido de recuperação judicial
e decretará a falência do devedor se houver objeções. Ou seja, o MEPP, embora com uma grande força aí na mão, ele tem que tomar cuidado, né? Tem que tomar cuidado. Se houver objeções, nos termos do 55 que a gente já estudou, quais objeções, né? De credores titulares de mais da metade de qualquer uma das classes dos créditos previstos no 83, que é aquela listinha de classificação dos créditos que a gente vai ver posteriormente. E eles são computados na forma do artigo 45 da lei, que traz regra de deliberação sobre o plano de recuperação judicial e de aprovação da proposta segundo cada classe de credores. Tá? O 55, que está aqui citado, né, ó, em verde, eu coloquei aqui embaixo. Ele diz assim: qualquer credor poderá manifestar ao juiz sua objeção ao plano de recuperação em 30 dias, né, contado da publicação da relação de credores, de que trata o parágrafo 2º do artigo 7º. Pessoal, estou lendo rapidamente porque a gente já leu esse dispositivo, tá? E o parágrafo único é aquele que fala, olha, caso na data de publicação da relação de que trata o caput desse artigo não tivesse sido publicado o aviso lá do 53, parágrafo único, então você usa o novo prazo aí, que será o da publicidade, para que então surja o prazo a rigor então, para as objeções. Pessoal, é isso, tá? Tranquilinho, até mais, tchau, tchau.